What If é uma série animada da Marvel Studios e imagina o que teria acontecido com o destino de famosos super-heróis caso eles tivessem tomado uma decisão diferente em algum ponto das suas vidas. O próprio nome da série traduz isso. What If significa e se em português. E o episódio mais fascinante da primeira temporada é o episódio 4, focado totalmente no Doutor Estranho. Tudo gira em torno de uma premissa muito simples. E se tu perdesse aquilo que tu mais ama? E se tu tivesse poder para recuperar essa coisa? Quais são os limites entre o que é certo e aquilo que tu mais deseja? Hoje a gente vai analisar as camadas propositivas e psicoespirituais desse episódio incrível chamado E se o Doutor Estranho tivesse perdido o coração ao invés das mãos? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Pedro Branco, sou escritor, espírita, professor e tá na hora de admitir também, eu sou apaixonado pelo universo cinematográfico da Marvel. O que eu nunca esperava de fato era encontrar tanto conteúdo bom pra analisar sobre a luz do espiritismo num episódio de uma animação da Marvel. Mas foi isso exatamente que aconteceu. Esse episódio em especial de What If trata de assuntos super interessantes pra gente conversar, tipo luto, resignação. O que acontece quando as coisas não saem exatamente como a gente gostaria que elas fossem? Coincidentemente ou não, eu fiz um outro vídeo que eu postei aqui no canal falando sobre mudanças na vida. Como é que a gente lida com as mudanças quando elas não são muito bem-vindas? Eu vou deixar linkado aqui em cima para vocês assistirem mais tarde e eu super recomendo, tá bem legal. Mas agora eu quero ir mais a fundo e escrutinar o episódio 4 de What If. Nele, a gente encontra um Stephen Strange muito parecido com aquele que a gente já conhece dos filmes tradicionais. Ele é um médico arrogante que sofre um acidente de trânsito, perde algo precioso e recorre às artes místicas para tentar se recuperar. Depois, assume o manto de Mago Supremo e protege a nossa realidade de forças extradimensionais. Mas a maior diferença de todas está justamente no início dessa jornada toda. O Stephen Strange normal, digamos assim, aquele que a gente já está acostumado a ver no cinema, perde o controle das mãos após ferimentos severos no acidente. Na animação, o Doutor Estranho perde o amor da sua vida. Por isso, o nome do episódio. Entendeu? E pelo que a gente pode reparar, perder a Christine foi muito mais traumático para ele do que não poder mais trabalhar com as mãos. Tanto que, em posse de um artefato mágico poderoso, ele é capaz de reverter o tempo na esperança de impedir o tal acidente que matou a Christine. Só até aqui a gente já tem um monte de coisas super legais para analisar, mas vamos continuar mais um pouquinho para vocês pegarem o contexto geral da coisa. Depois de tentar refazer o passado diversas e diversas vezes, Stephen Strange percebe que não importa o que ele faça, o destino de Christine já parece estar traçado e não pode ser alterado. Em qualquer cenário que a história se desenvolva, a moça termina morta e Stephen termina de coração partido. Dentre essas tentativas, tem duas falas do Doutor Estranho que são muito importantes pra gente destacar. Primeiro, quando ele diz: "Por que isso está acontecendo? Será que a felicidade é impossível?" E depois, logo em seguida: "Eu só quero você. Você é tudo que importa." Lembrando que essas falas são da versão dublada, mas eu também vi legendado e ouvi o original em inglês, é tudo bem parecido, tá? Essas duas falas do Doutor Estranho são as que precedem a última tentativa dele em salvar Christine e também o auge do desespero dele em tentar reverter o passado. O mais interessante de tudo é notar que no final das contas, as ações que vão desenvolver a história giram em torno de duas falhas de caráter bem graves: o egoísmo e o egocentrismo. Tá, o egoísmo é fácil da gente ver. O Stephen diz que a Christine é a única coisa que importa, mesmo sabendo que mexer no tempo pode prejudicar um monte de outras pessoas. Mas e o egocentrismo? Entra onde? Isso a gente vê no contexto geral da coisa. Porque o Stephen acha que ele tá acima do bem e do mal. Mais do que isso, ele acha que entende sobre todos os contextos de todos os destinos que estão se desenrolando naquele mundo. Então quando ele pergunta por que isso tá acontecendo, é como se ele estivesse perguntando como é que isso aqui fugiu do meu controle. E isso é pura arrogância. Mais do que isso, o conceito de felicidade do Stephen se limita àquilo que ele deseja acima de tudo. E a gente bem sabe, vivendo na vida real, que dificilmente as coisas se desenrolam do jeito que a gente quer, né? Seria legal alguém ter sentado com o Doutor Estranho e explicado:
Olha só, cara, às vezes a gente tem que aceitar a vida como ela é e seguir em frente. Diante dos desafios da vida, a gente precisa entender que apesar de nem tudo sair como o nosso planejado, isso não significa que o destino nos reserva é ruim. Desafios, problemas, obstáculos, tudo isso serve para refinar nossa percepção do mundo, nos tornar mais fortes, mais sábios e mais resilientes. Se a gente pudesse mudar o passado, isso só significaria repetir os mesmos erros tudo de novo. Mas vamos lá, seguindo adiante. A cena seguinte é muito emblemática porque mostra o Doutor Estranho no auge da tristeza, descontrolado. Nesse momento é que chega a Anciã, sua mestra e uma figura de grandíssima sabedoria. Reparem como ela está cercada de luz, de semblante calmo e até mesmo fazendo gracejos. Essa é uma imagem que representa paz e esclarecimento. E se a gente for fazer uma comparação com os estudos da doutrina espírita, pode comparar o surgimento da Anciã como o suporte oferecido pelos espíritos superiores nos nossos momentos de maior fraqueza. E claro que, como a maioria de nós, o Stephen Strange faz o quê? Nem dá bola pra ela. Apesar dos esclarecimentos da Anciã, o médico continua obcecado em mudar o passado, salvar Christine e alcançar o seu conceito de felicidade, mesmo que isso signifique mudar a história do mundo inteiro. Novamente, o egoísmo que coloca os interesses pessoais acima do bem coletivo. A cena seguinte é uma das mais interessantes de todas, e também tem um dos finais mais tensos. Depois de fugir da Anciã, esse Doutor Estranho obcecado, mas ainda cheio de esperança, encontra uma grandíssima biblioteca cheia de conhecimento. Esse é um lugar de aprendizado, estudo, crescimento, e quem assistiu ao episódio vai notar que existe uma quantidade enorme de livros disponíveis para ele ali. Quer dizer, muito esclarecimento acerca das nuances mais particulares do universo todinho. E mesmo assim, ele continua determinado a encontrar uma maneira de trazer a Christine de volta. Aqui é como se o Stephen estivesse abrindo mão do esclarecimento espiritual pelo materialismo. E vamos lembrar que o Mago Supremo ele lida com questões multiversais que superam a esfera da matéria. Então, provavelmente existem outras maneiras de entrar em contato com a Christine em uma outra esfera da vida, em uma outra dimensão espiritual, que pudesse ajudar ele a matar a saudade ou até se esclarecer a respeito do que está acontecendo. Por que a morte é necessária? Por que a morte faz parte do plano? Mesmo assim, ele escolhe a transitoriedade da vida atual acima de tudo. Vale ressaltar também que a biblioteca é guardada por outro mago, alguém também disposto a dar conselhos e colocar ele de volta nos trilhos do bem. E, de novo, o Stephen não dá bola para quem tenta ajudar ele. Depois não tem como defender, né? Eventualmente, o Stephen parece encontrar uma forma de romper o ponto absoluto no tempo, que é a morte da Christine. Mas para isso, precisa acumular uma quantidade imensa de energia. De acordo com os relatos de um dos livros, essa quantidade de energia pode ser adquirida ao se absorver outros seres mágicos. Entretanto, ao evocar uma criatura e tentar absorvê-la, Stephen acaba ferido e precisa ser tratado pelo mago protetor da biblioteca. Em uma conversa entre os dois, tem uma fala muito interessante da gente destacar. O mago, observando os esforços do Stephen, pergunta: ela vale toda essa dor? Um homem não sofre dessa forma por sua própria glória. E um segundinho mais pra frente, o mago ainda comenta: há uma linha tênue entre devoção e ilusão. O amor pode partir mais do que o coração. Pode destroçar sua mente. Bom, apesar de fazer sentido no contexto da série, já que em teoria o Stephen tá fazendo isso tudo por amor, a gente sabe que na vida real não é assim, né, gente? O amor verdadeiro, ele não é obsessivo, ele não é possessivo. O Stephen tá sim fazendo isso por si próprio. E talvez não por glória, mas como a gente falou antes, por egoísmo, por arrogância, por apego. A gente tende a confundir amor com obsessão. E a própria palavra amor, ela é usada de maneira muito superficial hoje em dia. Mas vamos lembrar que o amor, quando ele é verdadeiro, ele é leve, ele é libertador, ele é esclarecedor e desinteressado. E que em casos como esse, em que a gente acaba se afastando da pessoa que nos ama por causa da morte, o sentimento ele não morre junto. Se tu acredita em algum tipo de vida após a morte, qualquer tipo de vida após a morte, lembra que o sentimento ele não é material, ele perdura e pode sim ser alavancado a outras esferas de existências
se tu nutrir esse sentimento com carinho e com dedicação. Agora, se tu não acredita em nenhum tipo de vida após a morte, aliás, se tu não acredita em nenhuma dessas coisas, então tem que viver a tua vida ao máximo, sem arrependimentos, sem mágoas, sem pesares, fazendo jus à lembrança daquela pessoa que partiu. E em todos os casos, a gente tem que lembrar o que a pessoa que morreu iria querer pra gente. Certamente a resposta é a nossa felicidade e nunca o nosso desespero. Bom, seguindo com a série, aqui que a coisa começa a ficar bem doida. O Doutor Estranho começa a se afundar cada vez mais na escuridão da própria alma, tomando à força os poderes das outras criaturas. Pouco a pouco, conforme absorve outros seres mágicos, vai se entregando a energias obscuras, afastando-se de propósitos nobres e se vendo obrigado a lutar pelo controle das próprias emoções. Essa é uma boa analogia a quem somos nós, conforme a gente vai se entregando ao materialismo e às paixões desenfreadas. A gente quer sempre mais a despeito de tudo, pagando o preço que for e aos poucos perdendo a nossa própria humanidade. Nesse momento, o narrador da série, que é um ser interdimensional superior e capaz de enxergar tudo o que acontece no universo, comenta algo interessante. Ele está no caminho errado. Eu poderia avisar, intervir, mas eu duvido que ele fosse me escutar. De novo, nós temos uma figura comparável aos nossos mentores espirituais da vida real. Porque vamos lembrar que enquanto a gente vai cruzando o vale das provações da vida material, os espíritos amigos seguem nos aconselhando, protegendo e dirigindo, embora sempre respeitando o nosso livre-arbítrio. Nesse simbolismo, o vigia assume um papel quase semelhante. Sábio e capaz de ver tudo o que acontece em diferentes realidades, assume que poderia de fato intervir e aconselhar, mas que provavelmente o Stephen Strange não fosse escutar ele. Na vida real, quando a gente está envolto de maus pensamentos, maus sentimentos, a gente acaba ficando surdo aos conselhos dos bons amigos. E aí, mesmo que eles tentem de fato intervir e ajudar a gente, não vai adiantar de nada. A gente não está recebendo as palavras. Pensa em ti mesmo como um aparelhinho de rádio. Quando a gente quer ouvir uma certa música, a gente sintoniza na rádio certa, né? Então, quando a gente se entrega para más paixões e maus sentimentos, a gente está escolhendo sintonizar com espíritos menos amigáveis e abrindo mão dos conselhos dos espíritos amigos. Daí a importância de manter os pensamentos e o coração o mais elevados possível, né? Continuando. Por muitíssimo tempo, o Doutor Estranho continuou evocando e absorvendo criaturas interdimensionais, fundindo seus poderes ao próprio corpo e, por consequência, perdendo cada vez mais a sua humanidade. Stephen encontra o protetor da biblioteca já velho, prestes a morrer, e oferece a ele a oportunidade de viver para sempre. De fato, ele até mesmo faz menção de usar os seus poderes para reverter o tempo no corpo do velho mago, mas é impedido com serenidade pelo guardião. A conversa que se segue é uma das mais interessantes. Você usou magia por séculos para não envelhecer. Eu escolhi viver. Mas eu posso reverter isso. Você viverá muito mais, para sempre. Silêncio. Mesmo em nosso mundo, a morte faz parte do plano. Essa é simplesmente a frase mais incrível do episódio inteiro. E eu vou confessar que é o momento em que eu me dei conta de que eu tinha que fazer um vídeo sobre esse episódio. A morte faz parte do plano. É um resumo maravilhoso do que a doutrina espírita tem para nos dizer sobre o falecimento das pessoas que a gente mais ama. A morte não é o fim de tudo. É simplesmente um estado de transição de um pedaço da vida para outro. Para os espíritas, a morte ele é o fim de uma jornada de trabalho, de um tempo de aprendizado e o retorno ao lar para o descanso merecido. A saudade existe sim e é saudável sentir ela. O que não é saudável é se entregar ao desespero. Morrer faz parte de viver. E mesmo num evento como esse, existem planos por trás que vão nos trazer aprendizados valiosos. Vamos lembrar que Deus e a espiritualidade não agem por acaso, e tudo que acontece na matéria é utilizado por eles para nos apresentar lições que vão ser importantes para o nosso próprio crescimento espiritual, inclusive a morte. Então, aceitar a morte é parte da nossa própria jornada de crescimento. Por isso é importante que a gente às vezes freie um pouco essa nossa jornada constante de materialismos,
do dia a dia agitado que a gente tem, que a gente pare para pensar um pouco a respeito da transitoriedade da vida, a respeito do nosso papel no mundo, a respeito do nosso papel na família, na sociedade, no trabalho, que a gente pare para enxergar um pouco além das fronteiras do material, das fronteiras da carne, e tente ver qual é o nosso papel no mundo. E o que o mundo ao nosso redor significa pra gente. É pensando nessas questões que são transcendentais que a gente vai se preparando para aquilo que, às vezes, a gente passa uma vida inteira evitando. Quantas pessoas têm medo da morte, de falar da morte, de ouvir até às vezes a palavra morte? Tá faltando um pouco de reflexão, tá faltando um pouco de entendimento a respeito do que é essa parte tão natural da nossa vida. Stephen não consegue aceitar o término da vida. Definitivamente, esse é um Doutor Estranho que não tem mais salvação. Por enquanto. E nesse momento, ficamos sabendo que lá atrás, a Anciã foi muito espertinha e bolou um plano para tentar impedir o Stephen de ameaçar aquele universo. A gente realmente não precisa entrar nos pormenores da fantasia, da magia e nos balacubacos que a Anciã faz, tá? O que você realmente precisa entender é o seguinte: ela separou o Doutor Estranho em dois. Um deles é esse desesperado que a gente tem acompanhado até agora. O outro é uma versão alternativa, que ao invés de tentar reverter o passado, aceitou ele de boa, resignado e seguiu em frente. A Anciã surge novamente e explica todo o caso pro Doutor Estranho bonzinho. Parou. Aliás, a gente vai ter que se acertar com a questão dos nomes agora, porque só chamar de Stephen ou de Doutor Estranho não vai mais adiantar, porque agora tem dois deles. E olha só que legal uma coisa que a Anciã diz que a gente tem que prestar muito bem atenção. O Doutor Estranho bonzinho pergunta pra ela: "E agora, eu tenho um gêmeo maligno?" E a Anciã responde: mas pra equivocado. Em toda a sua sabedoria e esclarecimento, a Anciã não julga o Stephen Strange que tomou aquelas atitudes. Ela não diz que ele é maligno, ela diz que ele é equivocado. E isso super vai de encontro com a doutrina espírita. Porque vamos lembrar, não existem espíritos bons e maus. Existem somente aqueles que estão mais perto ou um pouquinho mais longe do esclarecimento moral. Por piores que certas pessoas pareçam, elas estão de fato tentando fazer o melhor delas. Mesmo que para os nossos olhos, às vezes o melhor das outras pessoas pareça muito, muito pouco, ou absolutamente nada. Cada um tem sua jornada de aprendizado e evolução e não é nosso direito diminuir o progresso dos outros, por menor que seja. Também não cabe a nós julgar as decisões que essas pessoas tomam no auge dos seus esclarecimentos. Por isso mesmo, a gente vai seguir o exemplo da Anciã e chamar os estranhos assim: o equivocado e o resignado. Pronto, assim a gente chama eles pelo que de fato são, sem julgamento de qualquer tipo. E a batalha começa. O Stephen equivocado encontra o resignado sem nenhuma dificuldade, o que parece fazer alusão a como os nossos erros costumam nos perseguir se a gente guarda mágoas no coração, né? Se no decorrer da vida a gente acaba não se esforçando para resolver as pendências que vão ficando para trás, essas mágoas nos atazanam e por mais que a gente fuja, elas acabam nos achando em qualquer lugar. Toda a batalha dos dois estranhos é um imenso simbolismo para as nossas múltiplas facetas. Todo mundo tem um lado menos e outro mais esclarecido, um lado inocente e um malicioso, o ferido e o curado. Por mais que o resignado tenha boas intenções e tente argumentar com o equivocado, o segundo tá surdo aos argumentos. Inclusive, acusa o resignado de mentir para ele, recusando-se a usar a razão para enxergar a realidade como ela é. Nesses momentos, demonstra todo o seu descontrole emocional, deixando que a raiva liberte as criaturas mágicas que ele absorveu ao longo de séculos. Em seguida, argumenta sobre a mágoa que nutriu por anos a fio como se ela pudesse justificar seus erros. E por fim, defende todas as suas ações em nome de um suposto amor, mas daquele tipo obsessivo que a gente comentou antes, lembra? O Stephen resignado rebate bem, dizendo o seguinte: isso não é amor. Veja bem, isso é arrogância. É a nossa necessidade de consertar tudo. É o que nos levou a estudar as artes místicas em primeiro lugar. De fato, o resignado segue a mesma linha de raciocínio que nós. O tal amor do equivocado não passa de um desejo absoluto por ter tudo sob controle.
Apenas egocentrismo em achar que nada pode escapar da sua compreensão e agora do seu poder. Inclusive, o resignado caracteriza ambos como enlouquecidos, que é uma definição bem precisa para o momento, mas argumenta que se pararem agora, o mundo ainda tem uma chance. Isso mostra que a resignação leva à abnegação, ou seja, encarar a própria dor com maturidade faz com que a gente seja mais sensível à dor dos outros. Então, ponto pro resignado. E aí a batalha sai com aquela coisa de desenho animado, de ação, que vocês conhecem, pum pra lá, luz pra cá, e energia pra lá, bola de fogo, kabum, puff, etc e tal. E no meio disso tudo, o equivocado diz uma coisa que é muito interessante. Eu fui longe demais pra voltar agora. Na vida real, a gente sabe que isso é uma grande bobagem. Já dizia o nosso querido Chico Xavier, nunca é tarde pra gente começar de novo. E a vida nos ensina isso também. Quantas vezes a gente erra, faz coisa que não queria, se arrepende, se enche de mágoa, quebra relacionamentos, e a vida, mesmo assim, nos dá oportunidades surpreendentes de reparar esses erros, recomeçar, reatar relações. A própria reencarnação é um exemplo muito bom disso. A gente vem aqui, passa uma vida inteira na Terra, erra um monte, e mesmo assim recebe uma nova oportunidade de voltar num novo corpo, com a memória mais ou menos fresquinha, para tentar mais uma vez a boa luta do aprimoramento moral. Só não vai tomar isso como uma desculpa para deixar tudo para mais tarde, tá? A gente tem que tentar o nosso melhor possível agora. É melhor a gente só um pouquinho agora do que ter mais dificuldade depois. A luta dos dois termina com o Stephen resignado preso dentro do equivocado, em meio a chamas espectrais e, ironicamente, tendo que encarar um reflexo de si mesmo. De novo, um simbolismo para os sentimentos conflitantes que a gente tem dentro da gente enquanto evoluímos. Depois, o resignado ainda precisa enfrentar uma ilusão de Christine, resistindo aos próprios desejos egoístas que arrancaram a humanidade da sua outra metade. E finalmente, o resignado é derrotado pelo equivocado em um duelo corpo a corpo, e então absorvido como outra criatura mágica qualquer. O equivocado venceu, tornou-se completo e agora pode enfim usar seus poderes plenos para trazer Christine de volta à vida. No entanto, o preço que precisou pagar pela vida da moça é alto demais. Seu universo inteiro está à beira do colapso e nem mesmo consegue manter a sua forma humana. Revivida, a Christine tem medo da figura monstruosa que o equivocado se tornou, uma amálgama de todas as criaturas que ele absorveu ao longo de séculos. Sua figura é, na melhor das definições, demoníaca. Ao final de tudo, mesmo trazendo Christine de volta, a moça acaba sucumbindo junto de todo o resto do universo, desaparecendo em absoluta escuridão que nem mesmo o Stephen equivocado, no auge dos seus poderes místicos, pode impedir. Ao tentar, tudo o que consegue é criar uma pequena bolha ao seu redor, afastando-o do nada absoluto que consumiu a realidade por completo. Em um último ato de desespero, o equivocado se volta para o vigia, implorando a sua ajuda para consertar o erro que cometeu. E a isso, o vigia é categórico em responder: da mesma forma que consertou Christine, você foi avisado. Eu sei, mas o mundo não deve pagar pela minha arrogância. Eu li sobre você, senti sua presença. Você é um deus. Você pode desfazer isso. Não sou um deus. E você também não. Então me puna. Não puna o mundo. Não a Christine. Honestamente, se eu pudesse corrigir, se eu pudesse punir você, eu o faria. Mas não posso interferir. Você, mais do que qualquer outro, deveria entender que intervir no tempo e eventos só leva a mais destruição. Não! Eu não queria que isso acontecesse! Quando o diálogo termina, Stephen está preso em uma pequena bolha, perdido em meio ao nada, abandonado em um lugar desprovido de qualquer coisa, onde nem mesmo o tempo corre mais. A realidade inteira desabou ao seu redor, e não há mais nada além dele, sozinho, esquecido, torturado por suas próprias ações. E por fim,
O episódio termina de uma maneira sombria, com o Vigia comentando a premissa que move a série inteira. Uma vida, uma escolha, um momento podem destruir o universo inteiro. De fato, o final do episódio é uma coisa muito bonita, apesar de melancólica, e eu super recomendo que vocês assistam, apesar de já terem pego alguns spoilers nesse vídeo. O final do Stephen Equivocado ele funciona super bem como uma alegoria pro rumo que às vezes a gente toma na nossa própria vida. Quando a gente comete erros, às vezes a gente acaba entrando em espirais bem tortuosas de sentimentos ruins, como ódio, rancor, mágoa, tristeza, solidão, até a saudade, se ela não for bem medida. Mas, por mais que esses sentimentos eles pareçam fortes demais para serem combatidos, ou persistentes demais para serem superados, eles nunca vão ser mais fortes do que a nossa força de vontade. Às vezes leva tempo para a gente encontrar um caminho para fora desse mundinho de sentimentos ruins. A gente fica como o Stephen Equivocado, preso em um mundo aparentemente sem cor alguma, vazio de alegria, solitário ao ponto da insanidade. No entanto, como eu comentei antes, o sofrimento e a dor nunca são definitivos. Sempre há novas oportunidades da gente se redimir. De fato, até mesmo o Stephen recebe uma chance dessas, que é o tema do episódio 9 da série What If. Claro que a gente não vai falar sobre esse episódio, pelo menos não hoje. O vídeo ia ficar imenso demais, né? Mas para encerrar nosso papo sobre o episódio 4, só queria destacar um último ponto mesmo. Na finaleira do capítulo, a figura do Vigia é como a figura da espiritualidade, ou até mesmo de Deus, pode ser. Tirando a parte do querer castigar, é claro, porque nem Deus nem os espíritos querem nosso mal, ou nos punir por qualquer coisa, isso não tem nada a ver. Digo que o Vigia é a figura deles por não poder interferir no nosso livre-arbítrio. No final das contas, nós somos todos criaturas livres, capazes de progredir ou estagnar por tempo indeterminado de acordo com os nossos interesses e as nossas motivações. Frequentemente, a nossa arrogância, vaidade ou egoísmo nos faz pensar que a gente sabe exatamente o que a gente quer para nossa vida. Nos faz achar que sabemos exatamente o que tem que acontecer no futuro ou que a gente pode ter tudo sob o nosso controle. A verdade é que nada disso é real. A gente faz o nosso melhor com as circunstâncias que nos são dadas, no decorrer da jornada, e nem sempre tudo sai de acordo com o que a gente espera. E se esse for o caso na tua vida, como provavelmente vai ser em algum ponto, como provavelmente já foi em algum ponto, é importante que a gente se prepare antes e depois desses eventos para ser um pouquinho mais como o Stephen resignado, resiliente, humilde, disposto a refletir antes de tomar qualquer atitude. Mas se por acaso acontecer da gente errar e tomar algum caminho estranho na nossa vida, tudo bem também. Lembra sempre que o sofrimento, o erro, são aprendizados que vão nos colocar num caminho melhor de crescimento moral e espiritual. E mais que isso, que sempre tem novas chances esperando para quem tem de verdade vontade de mudar, melhorar e começar de novo. Mas isso tu aprendeu com a Marvel. Eu só tô comentando. What If é uma baita série de ficção e espiritualidade, né? E se tu gostou da série, provavelmente vai gostar também do meu primeiro livro, Uma Colheita de Inverno. É um livro que tem fantasmas, espíritos, pessoas com poderes paranormais, mistério, suspense, ação, aventura, mas acima de tudo é uma história sobre redenção. Se tu gostou de What If, é porque tu gosta de fantasia com conteúdo, então provavelmente vai gostar bastante do meu livro também. Eu vou deixar aqui em cima 2 vídeos linkados. Um é o book trailer e outro é um vídeo em que eu falo sobre as particularidades da escrita de Uma Colheita de Inverno dentro da categoria de ficção espírita. E se tu gostar do livro, pode vir falar comigo para adquirir um nas redes sociais aqui embaixo, tá bom? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Tem outras sugestões para vocês assistirem passando aqui na tela agora. E se der, não se esquece de se inscrever no canal, curtir e compartilhar com os amigos. Até a próxima e que os bons espíritos acompanhem vocês sempre.